Da primeira vez que fui preso nos anos 30 do século XX, colocaram-me algemado no meio de uma roda de agentes que me espancaram com murros, pontapés e com tábuas grossas. Depois deixaram-me cair. Imobilizaram-me no solo. Descalçaram-me os sapatos e as meias e deram-me violentas pancadas nas plantas dos pés. Quando me levantaram, obrigaram-me a marchar sobre os pés feridos e inchados e voltaram a espancar-me. Isto repetiu-se por numerosas vezes, durante um largo tempo, até que perdi os sentidos. Estive na sala de torturas vigiada pela agente Odete, que me tentou persuadir a comer. Mas como não o fiz, esbofeteou-me selvaticamente. A agente Odete foi rendida pela agente Assunção, que me espancou durante toda a noite. Levantou-me a saia e espancou-me com o cacetete, deixando-me toda negra, da cintura até à curva da perna, e sem quase ver do olho esquerdo, devido ao inchaço provocado pelas bofetadas. Bateu-me também na nuca, agarrou-me pelo cabelo e forçou-me a andar de um lado para o outro com tanta velocidade que quando me largava ela quase caía. Para me tentar fazer comer, apertou-me o nariz com força e meteu-me com um copo de leite nos lábios, que depois me despejou pela cara ao mesmo tempo que me continuou a espancar. Fui de seguida submetida à tortura da estátua e espancada na nuca pela agente Madalena. Ao fim de 75 horas sem dormir, cheguei ao fim das minhas forças físicas. Revoltamos com os testemunhos que acabámos de ouvir. Demonstram a crueldade e a desumanidade a que muitos portugueses foram sujeitos. E perguntamos: como é que o povo português conseguiu aguentar tantos anos num regime de ditadura? Há 45 anos, em vésperas da Revolução dos Cravos, ocorrida no dia 25 de abril de 1974, vigorava no meu país um regime ditatorial chamado Estado Novo. Para os jovens de hoje, será talvez difícil imaginar o que era viver num país onde a liberdade dos cidadãos não era respeitada, pois a sua vida privada, social e política era controlada por mecanismos de repressão. Existia censura na imprensa, rádio, cinema e uma polícia política que perseguia, intimidava, prendia, torturava e assassinava todos aqueles que mostrassem a sua oposição ao regime. Em 1961, devido à recusa de Salazar em conceder a independência às colónias africanas, iniciou-se uma guerra colonial que durou 13 longos anos. Esta guerra provocou um elevado número de mortes e feridos e avultadas despesas com a manutenção deste conflito. Por motivo de doença, em 1968, Salazar foi substituído no poder por Marcelo Caetano. Com Marcelo Caetano, os direitos e as liberdades individuais do povo português continuaram a não ser respeitados. Em 1973, surgiu em Portugal o movimento das Forças Armadas, MFA. Após várias reuniões, os militares que integravam o MFA organizaram um golpe de Estado com o intuito de derrubar a ditadura e acabar com a guerra colonial. De 24 para 25 de abril, as canções E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso marcaram o início das operações militares. Esta revolução foi bem sucedida e contou com o apoio da população portuguesa, que saiu para as ruas para comemorar o fim da opressão em Portugal. Neste dia, foram distribuídos escravos aos soldados e é por esta razão que esta revolução também ficou conhecida pelo nome de Revolução dos Escravos. Após a Revolução de Abril, terminou a ditadura em Portugal. A polícia política foi extinta, a censura foi abolida, os presos políticos foram libertados. Formaram-se partidos políticos e sindicatos livres.
e as greves e as manifestações passaram a ser autorizadas. Os meses que seguiram à Revolução foram conturbados, pois sucederam-se vários governos provisórios e viveu-se um ambiente de grande agitação revolucionária. Nesta parte do meu documentário, irei proceder a algumas entrevistas que me permitirão saber como ocorreu o processo de transição do regime ditatorial do Estado Novo para a democracia e de que forma este processo de transição afetou os meus entrevistados. Manuel Braz Manso tem 75 anos, foi combatente na guerra colonial em Moçambique e hoje temos-lo aqui para falar um bocadinho connosco. Olá, avô! Olá, neta. Tudo bem? Tudo bem. Estás preparado para estares aqui a falar um bocadinho hoje? Vamos ver. Acho que sim. É? No dia 25 de abril de 1974 encontravas-te em Porto Alegre? Quais é que são as memórias que tens desse dia, Isso, já encontrava, já estava em Porto Alegre, já era casado, e já o Tom Manel era nascido, e talvez a turma. Estavas em Porto Alegre no dia 25 de abril? Estava na Serra Leite, nesse dia 25 de abril, mandaram-me a Avis, uma terra a Avis. E quando eu lá chego de madrugada, às 5 ou às 6 da manhã, lá a um determinado sítio, onde há duas estradas, uma vem daqui, outra vem dali. A estrada que vai para a Ponte Sul, a estrada que vai para Moura, e a estrada que vai para a fronteira. Tanta mulher, tanto homem, com paus, com forquilhas. Viva, viva, viva a liberdade! E não me deixarem passar. Não me deixarem passar. E lá voltei para Porto Alegre. Quando chego a Porto Alegre, uma revolução lá para Lisboa. Uma revolução lá para Lisboa. O 25 de abril, pronto, olha, precisaria dizer então no rádio, na coisa, que era a Revolução dos Cravos. Então, e que recordações é que tens do período a seguir ao dia 25 de abril? Passou tanta coisa para mim, olha, na tropa passou-se algumas coisas, mas naquela altura já não era tropa, já era civil, mas vi fazer coisas mesmo de brado aos céus. Como? Quais? Como? Olha, a primeira, um belo dia chego lá à Serra Leite, aqui logo a partir das 5 da manhã, estava a sair carros. Aquilo era um cais, não sei se tu estás a perceber, assim, um cais, onde eu vejo umas poucas garrafas de uísque. Bebida. Umas poucas de G13 e uns senhores qualquer que eu nem os conheci, estavam lá a mandar. Aquilo foi ocupado, para lá ver se me está a dizer. Ei, nós é que mudamos, tu não sais, tu vais para lá. Aquilo é horroroso. Não tens de fazer assim, que era assim mesmo, como eu estou a dizer. Os chofés, os motoristas que iam para além, forem para além, aquilo foi uma atrapalhada tremenda. Mas só lá tiveram um dia ou dois. Os comunistas, sei lá, chamavam de comunistas, sei lá. Um deles, ainda lá onde vive, que também lá trabalhava. Ele nunca mais. Depois houve um plenário, lá com os homens, os empregados da leiteira, que eram cento e tal, um plenário, depois estava lá na parede os chefes, os doutor Ramalhos, os que não eram doutor Ramalho, os chefes. Foram suspensos, não podia lá entrar. Mas depois houve um plenário, nós juntámos, senhora, queremos, e então eles foram de lá, fui lá deitá-los fora, e então ficou aquilo outra vez a funcionar relativamente, mais ou menos, porque havia ali uma altura que a direção já não queria para lá ir. O Estado pôs lá uma comissão liquidatária. Era
uns homens, uns senhores postos pelo Estado, não sei por quem, para organizar aquilo, para orientar aquilo. Mas aquilo era tão mal orientado, foi indo, uns eram uns, amanhã eram outros, no outro dia eram outros. Era mal. Até que depois foi melhorando. Depois foram para os mesmos senhores que lá estavam, ao fim, aquilo ainda deu ali assim, 1 ano ou 2. Assim, assim. Então, e o que é que mudou exatamente na tua vida após a Revolução dos Escravos? Não me deu absolutamente nada. Eu tinha que trabalhar e continuei a trabalhar. Eu não era revolucionário. Eu fiz lá na leiteira, eu peço-me que não há lá nada na leiteira, não havia lá nada na leiteira que eu não fizesse. Mas já podias falar sobre política. Já podia falar Já não estavam numa ditadura, já tinham liberdade. Já podíamos falar sobre a política e já podíamos dizer, só me calha sempre a mim, ou coisa parecida, porque não há de outro. Calhava. Achas que tinhas subido mais na tua carreira se continuássemos em ditadura ou não? Epá, não sei dizer, pá. Então, e avô, achas que os militares da Revolução de Abril deviam ser mais valorizados pelo Estado português? Sim, o que a gente lá sofreu, para me pagarem 110 euros por ano, eles... E os militares mesmo de Abril que estiveram na Revolução lá em Lisboa, como o Salgueiro Maia, achas que devia ser mais valorizado e toda a gente devia ser mais valorizada pelo Estado português? Eu digo, eu estou a falar por mim, estou a dizer que eu da guerra, de andar na guerra, ganho 110 euros por ano. Em YouTube, põe-me lá na conta 110 euros. 110 euros. É o que ganho da tropa. Mas, por exemplo, os combatentes que ficaram sem pernas, ninguém lhes vai pagar, não há nenhum dinheiro que lhes pague as pernas. Não há nenhum dinheiro. Nem que pague os traumas aos combatentes deviam ser mais valorizados. Esses devem ter uma reforma, sim, mas nunca compensa. Então, e avô, tu conheceste o Capitão Salgueiro Maia lá em Castelo de Conheci e brinquei com ele. Como é que o defines em termos de personalidade? Era tudo militar. A gente a brincar, ele sempre queria ganhar. Ele era assim forte, porque o pai dele estava na Beirão, era fator dos caminhos de ferro da Beirão. E ele, o Salgueiro Maia, quando ele nasceu, morreu a mãe. E quem o criou foi uma senhora, casou outra vez, depois com o pai dele, que era lá, nossa vizinha lá em Castelvide, e às vezes ele ia para lá passar férias. Né? Agora não lembro o nome dela. Ainda brinquei ali algumas vezes com ele, a jogar a pata, brincadeiras dos gaiatos naquela altura, mas a jogar a bola, mas ele era tudo assim, ele era gordo, assim, forte, só queria era marchar, isso em Guial. Depois ele saiu, foi para os pupilos do exército, o que é que foi, depois nunca mais... Deixaram de se dar. Deixaram de se dar. Mas conheci perfeitamente o pai e a madrasta, que eu queria. Então, e avô, achas que o Portugal de hoje foi o Portugal que os capitães de Abril, como o Salgueiro Maia, imaginaram? Acho que não. O que é que achas que falta? Eles queriam outra coisa, queriam mais, sei lá... Algo diferente. Algo diferente, queriam... sei lá, os capitães de Abril, após, quando eles fizerem a Revolução, aquelas barbaridades que fizerem
dos comunistas, e sei lá se eles eram comunistas, se não eram comunistas, a roubar as coisas às pessoas. Muito bom. Permite-me deixarem de uns ser ricos para passar a ser outros ricos. Mas Portugal ficou melhor com o 25 de Abril. Há mais desenvolvimento, também naquela altura, eu não sei quanto é que... Não, é como eu estou a dizer, então, eu fui para a Leiteira em 68 a ganhar 1.580 euros. Desculpe. Em 75 e 74 era o que ganhava, 1.500 e qualquer coisa, não havia aumentos, não havia nada. Depois este ano dão mais 50 euros, então começou o 25 de Abril, começaria a ver os sindicatos, aquelas atrapalhadas todas. Mas houve o 25 de mais a mais, quem andou pelas herdades como eu andava, a ver os homens na televisão a dizerem que não assim, não o 25 de Abril, não o trabalho infantil, não assim. Era o que mais faziam. Caspinhos pequeninos a trabalharem, as mulheres e os homens a trabalharem não pagavam. Então, tem esse dinheiro em piores com os padrões. Complicado. E até lhe disse umas vezes, lá numa cooperativa, eles não te paguem, não vais ali à cantina buscar um frango, buscar um quilo de arroz. Não, senhora, não há nada para ninguém. Se levar dinheiro, trago. Se não levar dinheiro, não trago. Então isso é que querem os benfeitores de 25 de Abril. Uma revolução é muito complicada. A transição política é muito complicada. E morrerem de alguém. Lisboa, João Menino Vargas tem 83 anos. Integrou 3 comissões militares, a primeira em Timor, a segunda em Moçambique e a terceira na Guiné. No dia 26 de abril de 1974, foi incumbido de coordenar a libertação dos presos políticos que se encontravam detidos na prisão de Caxias. Fez parte da Comissão do Serviço de Documentação da Extinção da PIDE e AGS e foi criptólogo. Olá! Olá, cá estamos. Quais são as suas lembranças mais marcantes da ditadura do Estado Novo? Olha, vou-lhe referir o seguinte. Eu era um jovem produto do Estado Novo. Está a ver? Eu fiz o liceu, fiz a escola primária, o liceu, entrei para a Academia Militar, portanto, dentro dos bons princípios de então. O meu pai era um homem conservador, bastante conservador, tinha sido seminarista, a minha mãe era doméstica, tratava muito bem dos meninos, que era eu e o meu irmão, não é? E falar de política, não se falava de política, que era perigoso, não é? Além disso, eram cidadãos, no fim de contas, satisfeitos, não tinham preocupações de natureza social ou política, muito menos. E assim foi a minha vida até ao fim da Academia Militar. Eu acabei o 7º ano, que era o atual 11º ano, com 16 anos. E, portanto, logo tive que fazer a opção, e nessa altura, não é, a minha opção foi ir para a Academia Militar. Porquê? Porque o meu pai também era militar e eu entusiasmava-me os cavalos, os soldados a marchar, aquilo tudo, e, portanto, nem se pôs a questão. O que é que queres ser? Quero ser militar, oficial do Exército. Muito bem. E lá fui, saí oficial do Exército, depois dos anos passados na Academia Militar, sou oficial do Exército e vou colocado num quartel onde tenho os recrutas, não é? Faço ginástica com os recrutas, corro com os recrutas, por aí fora, não é? Dou-lhes instrução sobre o material de guerra e por aí fora. Até que o tempo foi correndo, fazia exercícios em Santa Margarida, naquela altura Portugal entrou na NATO e, portanto, havia materiais novos, havia, portanto, necessidade de integrar, dos militares se
se compenetrarem das suas novas missões e de aprenderem, de estudarem os novos materiais, por aí fora. Portanto, era uma vida cheia. Até que conheci a minha mulher. E aí é que surgiu a política. E surge a política porquê? Porque, de facto, enquanto a minha família era uma família conservadora, a família da minha mulher era uma família, não é, do que se chamava então do reviralho. O meu sogro era um fulano contestatário do sistema. Era um homem brilhante. Eram 10 filhos, tinham 10 filhos do casal. Ele era um homem brilhante, com uma cultura muito acima da média, e era um oficial distintíssimo. Tinha uma mais alta condecoração do Exército Português, a Ordem Militar da Torre Espada. E, portanto, é aí que eu me começo a perceber que a vida é um bocado diferente daquela que me inculcaram nos anos da minha juventude, por aí fora. É aí que eu comecei a perceber-me, de facto, não é, de algumas verdades que eu desconhecia completamente. Onde é que se encontrava no dia 25 de Abril e que memórias tem da Revolução? Ora, no dia 25 de Abril eu estava em casa. E porquê? Ora, eu regressei da Guiné já nos fins de 1973. Vinha um bocado marcado pela guerra. E, depois de gozar a licença a que se tinha direito depois de uma comissão, fui colocado no Ministério da Defesa Nacional, nas tais funções de criptólogo. Portanto, eu era mais um paisano do que um militar, está a ver? Uhum. Está a ver? Tinha no Ministério da Defesa, as pessoas até andavam à paisana, e eu, portanto, era o homem que recebia as chaves criptográficas e essas coisas todas, não é? Tinha, portanto, funções no Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, estava um pouco distante dos meus camaradas militares que nas unidades ou no Estado-Maior do Exército, não é, conviviam uns com os outros, reuniam por aí fora. Eu sabia do que se estava a passar, mas não me queria pôr em bicos de pés a dizer estou aqui. Não é? Achava que também não ficaria bem, não é? Mas acompanhava tudo o que se ia passando, porque no mesmo prédio morava um fulano que participava em todas as reuniões preparativas do 25 de Abril. E, portanto, nós discutíamos. Ele morava no 3º andar, eu morava no 4º, e encontrávamos frequentemente e discutíamos o que se ia passando nas reuniões dos militares e discutíamos e ele ia-me transmitindo tudo aquilo que se ia desenvolvendo. Até que chegou um dia, talvez 23 ou 24 de Abril, em que ele vai à minha casa, leva um maço de papéis e diz-me, olha, o movimento vai ser amanhã ou depois, não é? Vai eclodir o movimento. Tu não tens comando de tropas e, portanto, não há nenhuma missão que te seja confiada. O teu papel é continuar isto se a Revolução não se realizar, se nós formos presos, tu tens que continuar, até nós sermos libertados, não é? Quer dizer, o movimento não pode parar. Se nós formos presos, tu tens que continuar, juntamente com outros camaradas nossos. Toma lá os papéis, e deu-me os papéis onde ele tinha as missões e as coisas todas que ia recolhendo nas reuniões. De maneira, guarda estes papéis, já sabes, o que é que está tudo aqui, tudo aquilo que temos conversado, está aqui escrito nos papéis, vocês depois têm é que continuar. Eu não sei se fiquei feliz ou infeliz.
as duas coisas. Infeliz porque gostava de participar, não é? Infeliz porque gostava de participar. Feliz porque também ficava aliviado, não é? É o sentimento, eu não sei explicar, mas há aqui duas coisas. Eu tenho família, não é? Também me sinto aliviado, não é? Mas por outro lado, pá, pronto. Portanto, tu faz de conta que não tens nada a ver com isto. E pronto, eu fico em casa. Está certo? Está certíssimo. Até que quando o movimento já está assegurado e já veio do quartel da Pontinha e já se instalaram no Palácio da Cova da Moura, é que ele me telefona, o tal meu vizinho, atual general Xarais, reformado, mais velho do que eu, me disse, olha, isto está praticamente consumado, já podes vir. E eu avancei por aí fora, chego lá, isto é já no dia 26. Chego lá no dia 26, não é? E estou à procura para me orientar no meio daquela confusão toda, não é? E às tantas, lá encontro o meu vizinho Xarais e o meu vizinho diz-me, olha pá, não tens nada que fazer, está aqui já uma coisa para ti. Estão aqui os advogados dos presos políticos e estão a chamar a atenção porque realmente o tempo está a correr e eles continuam presos. E nós ainda não tomámos providência nenhuma para os libertar. De maneira, encarrega-te tudo isso. Opa, então e como é que eu faço? Olha, tudo aquilo que for preso político, libertas. O que não for preso político, que não for crime político, mantens, fica preso, fica detido à mesma. Lá vou eu com os dois advogados, saí do Palácio da Cova da Moura em direção a Caxias, com os dois advogados. Eu ia preocupado, pensar, e agora? O que é crime político, o que é crime de delito comum? Isto é muito complicado. De facto é complicado. Porquê? Porque a PIDE nunca prendia um fulano por razões políticas, não é? Prendiu é porque ou ele estava documentado, ou tinha feito uma reunião, não é? Tinha feito uma reunião com os trabalhadores para contestar a direção, ou para reivindicar salários, ou tinha-se, sei lá, ou tinha participado, andava a distribuir jornais clandestinos, ou, portanto, a diferença, portanto, entre crime político e crime comum é muito difícil de deslizar em muitas circunstâncias. Pronto. E o problema que se põe aqui, efetivamente, é esse. Quem é que é libertado e quem é que não é libertado. E, portanto, são duas correntes que se opõem aqui. O general Spínola, já ouviu falar do general Spínola? O general Spínola era um homem, não era um revolucionário, claro, não é? Era um homem, portanto, com tendências também, diria, quer dizer, não era um democrata de maneira nenhuma, não é? E, portanto, quer dizer, para ele um Estado tinha que ser um Estado forte, tinha que ser policial. Ele, portanto, a extinção da PIDE para ele não era assim uma coisa, era preciso dar-lhe outro cariz, não é? Dar-lhe uma outra forma, não é? E assim ele já tinha previsto um fulano para ser o novo diretor da Polícia Política, não é? E, portanto, ele estava receando, ele era um anticomunista feroz, ele estava receando que realmente se pusessem cá fora aquela malandragem toda, comunistas e tudo. Está a ver? E, portanto, ele manda um delegado para evitar que se consumasse a libertação dos presos políticos. Assim,
com mãos largas. Portanto, ele queria que houvesse ali uma certa contenção. E, portanto, manda um dos seus homens de confiança. E um dos seus homens de confiança era um bom homem, mas, efetivamente, conforme as diretivas do general, praticamente ficava tudo preso. Não é? Porquê? Porque realmente tinham cometido crimes de delito comum. Não é? Está a ver? Chegando ao ponto de ir discutir a libertação, sim ou não, com os próprios elementos da PIDE, que já estavam presos num dos redutos, numa das fortalezas de Caxias. Chegou ao ponto de ir discutir quem é que devia ou não devia ser preso. De maneira que o PIDE dizia, isso é um fulano terrível, não é? Anda sempre a dizer que a terra é de quem a trabalha, mobiliza os trabalhadores rurais, não é? Vai assistir muitas vezes às festas deles e aproveita para fazer comícios e não sei o que mais. Então esse fica, não é? Fulano, esse fulano é uma alma danada na Faculdade de Direito. Mobiliza os estudantes contra os professores, arranja lá um inferno, os professores não sabem o que é que hão de fazer. Então, esse fica, não é? Pronto. E ficava praticamente tudo. Até que houve que tomar uma decisão, não é? E a decisão é tomada pelo tal meu amigo de Xerais, a quem eu telefono e pergunto, está aqui uma situação muito complexa, muito difícil. Porque vem o delegado do general e, portanto, ficam quase todos presos à mesma e tal. E, entretanto, já havia a tomada de posição dos presos que diziam ou sai todos ou se não sai ninguém. E dos próprios advogados que lá estavam, que também diziam, os presos têm a razão, isto é uma revolta, não é? Para repor a democracia e o Estado de Direito e, portanto, não há razão para estes homens ficarem presos. Nós também não saímos daqui enquanto eles não forem libertados. E é o tal meu amigo Xerais, quando eu o ponho a par da situação difícil que se está ali a viver, porque se isto não se resolvesse, era o 25 de Abril que estava em causa. Já viu o que era aparecer nos jornais e nas rádios a dizer, não é? 25 de Abril, sim, mas os presos continuam tudo presos, não é? De maneira que é esse meu amigo que diz, olha, liberta todos, contrariando, no fim de contas, o próprio general, não é? E eu mandei libertar todos os presos. Foi tudo libertado, todos libertados naquela altura. E pronto, foi assim, foi muito fácil a minha tarefa, embora a discussão, a vida com os próprios advogados, para me esclarecerem sobre o que era um crime político, e a discussão com o outro oficial mandado do Spínola, não é, também tivesse sido complicada. Mas não foi complicado ao ponto de dramatizar, não houve drama. Foi mais uma discussão de cavalheiros, mais do que... Na peça de teatro que escrevi é que houve necessidade de dramatizar. Teatro é drama, se for tudo linear, não chega a ser teatro, não é? Mas quando libertou os presos políticos, qual era o ambiente? O que é que as pessoas lhe diziam? Diziam-lhe alguma coisa? Qual era a reação delas quando lhe abriram as portas? Então, de euforia, claro. De euforia, viva a liberdade. Não é? Abraçavam os amigos, diziam 25 de Abril, não é? Viva a liberdade. Cá fora as pessoas cantavam e gritavam liberdade, liberdade, 25 de Abril, MFA. Havia muita gente, milhares de pessoas. As pessoas foram concentrando à roda do forte. Havia milhares de pessoas, talvez. Cantavam, vitoriavam. Quando eles saíram, foi uma festa, uma coisa em grande, não é? Uma autêntica euforia. É autêntica euforia.
Como é que descreve os anos que seguiram à Revolução de 1974? Como decorreu o processo de transição da ditadura para a democracia? Olha, eu pouco sei dizer sobre isso. Porque eu fiquei depois encarregado dos ficheiros da PIDE. Fiquei encarregado da documentação. Fiquei responsável pela documentação da PIDE. Está a ver? E o trabalho era imenso. Trabalhávamos até às tantas da noite, não é? O trabalho era de facto imenso. E essas reuniões que se faziam entre militares e tal, para tomar decisões muitas vezes políticas difíceis, eu estava assoberbado ali com o trabalho e, não é? Era trabalho dia a dia, permanente. Fazia-se um trabalho importante, digamos. Porque naquela altura, sabe, a transição de uma ditadura para uma democracia não é uma coisa fácil. Está a ver? Porque a ditadura tem a sua base social de apoio. Não tenha dúvidas. Não são todos democratas. Aparecem todos com o braço no ar, não é? Viva a democracia e viva o MFA. Mas também uns dias antes estavam no terreiro do Paço a vitoriar o Salazar. Não é? Quer dizer, a ditadura tem a sua base social de apoio. E que é poderosa. É ou não é? É mais poderosa. Está do lado do poder. É mais poderosa. Então, quer dizer, então a sociedade tem a obrigação de se defender das ameaças. Porque a democracia é frágil. E então uma democracia, em começo, em princípio, tem muitas fragilidades. É ou não é? Onde é que está a liberdade de imprensa? Começa-se de repente com a liberdade de imprensa? Começa-se de repente a abrir a boca das pessoas e pôr-lhes a língua a falar? Não é? Não é fácil, pois não? Então é complicado. Mas tem que se defender dos seus inimigos também. Portanto, há que ver onde é que estão os inimigos. E tem que os maniatar, tem que os paralisar. Está certo ou não? E então, havia nessa altura, surgem como cogumelos as comissões de trabalhadores, as comissões sindicais, as comissões para a reforma agrária, as comissões, surgem comissões de todas as formas e feitios. Mas essas comissões, ninguém lhe diz que elas vão ser constituídas por fulanos que eram elementos da PIDE, pois não? Ou que eram informadores da PIDE, ou que pertenciam ao aparelho de Estado, não é? Direto ou indiretamente. Então, quer dizer, tem que se tomar medidas para evitar isso. Está a ver se numa comissão de trabalhadores agora vão ter tipos que eram informadores da PIDE. Não. Não pode. Está certo? No sindicato. Não é? Então a Comissão de Documentação da PIDE tinha esse papel. Era enviar a quem lhe pedia informações sobre o que constava nos processos. Está a ver? Há uma lista, fulano, beltrano, cicrano, querem constituir uma comissão de trabalhadores. Diga-me cá o que é que consta. E nós dizíamos, não tomávamos partido nenhum, mas dizíamos o que constava daqueles fulanos. Não é? Participou numa reunião assim, fez assado, disse isto, aquilo ou aquilo outro, qualquer coisa. Não é? Pronto, e depois eram eles que decidiam, não éramos nós. Decidíamos, a gente só dizia, o que consta no processo é isto, o que consta é aquilo, o que consta é aquilo outro, mais nada. E tínhamos um trabalho imenso com isso. No fim, a transição é uma coisa muito complicada de se dizer, porque no fim de contas, vamos lá ver,
Os donos disto tudo fugiram para o Brasil. Não é? A comunicação social sem rei nem roque. Não é? O 25 de novembro traz uma situação completamente nova. Quer dizer, as coisas, às tantas, são muito complicadas, não é? Tudo, no fim de contas, acaba por voltar para trás. No fim de contas, os donos da terra, os milionários, os donos disto tudo, fugiram para o Brasil, mas deixaram cá os seus capangas. Ficaram cá. Não foi? Os juízes, quando falámos há bocado nos informadores da PIDE e da PIDE, não falámos nos juízes do plenário. Mas quem condenava os presos da PIDE eram os juízes do plenário. Ninguém lhes fez mal, ninguém lhes perguntou, pediu contas. Está a ver? Os juízes, é como agora, são senhores todos poderosos, ninguém lhe vai à mão. Ali ninguém lhe perguntou, ó seu malandro, então você puniu este fulano e aquele outro. Que mal é que lhe fez? É que fizeram. Era pelas ideias que defendiam, não é? Os juízes do plenário. Nada, ninguém lhes tocou, ninguém lhe fez mal. Ninguém lhe pediu contas. Portanto, os donos disto tudo ficaram lá. Os juízes ficaram cá. A comunicação social ficou cá. E eles eram os proprietários, ou não? Quem é dono dos jornais? É o Zé Trabalhador? Quem é que são os donos dos jornais? Quer dizer, a transição para a democracia é uma coisa muito complicada, muito complexa, está a ver? Não se pode dizer que as coisas não tenham evoluído. Mas essa evolução é uma coisa muito lenta, não pode deixar de ser assim. Quem é que está mais preparado para aproveitar as vulnerabilidades da democracia? Quem é? São os trabalhadores ou são os senhores e os juízes e os advogados? Não é? São eles é que, no fim de contas, estão mais aptos para explorar as limitações da democracia. Tá? Portanto, veja, a reforma agrária voltou para trás. Os donos da terra acabaram por voltar a ser donos da terra. Alguns até receberam mais do que aquilo que tinham perdido, não é? Muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter vindo aqui hoje e contar-me estas histórias que eu gostei muito de ouvir. Ainda há muito por contar, não é? Mas, de facto, as vozes para denunciar, as vozes para explicar corretamente aquilo que se passou, não são muitas, não é? Também a minha interpretação, claro, também não é a correta. Todas as interpretações, numa democracia, todas as interpretações são respeitáveis, não é? Depois há que fazer o estudo aprofundado, a comparação, a verificação no terreno, essas coisas todas. A democracia é um longo processo. Vamos a caminho, vamos a ver. As coisas, de facto, melhoraram. O nosso país é um país muito melhor na sua geração do que na minha, não é? A vossa vida é melhor do que a nossa. Vocês são mais livres, mais cultos, mais virados para as tecnologias, para, para ações mais nobres, por aí fora, talvez. De maneira que eu é que agradeço ter-me dado a oportunidade de dizer algumas coisas. Muito obrigado. Obrigada. Olá, capitão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de vir aqui ter uma conversa comigo. Como foi o dia 25 de abril de 1974? Olha, eu não estava aqui
no continente. Eu coordenei toda a conspiração, portanto era o responsável operacional pela conspiração, mas um mês e pouco antes o regime, as entidades militares, detectando que eu andava envolvido, resolveram transferir-me compulsivamente para os Açores. E, portanto, eu fui para Ponta Delgada, para o quartel-general. Depois de uma situação rocambolesca aqui, porque nós decidimos simular o meu rapto pelos meus companheiros para dizer ele quer ir, nós é que não o deixamos ir. E, portanto, a mim e a mais 2 capitães. Fui raptado, depois entregámos-nos, estive preso e no dia 15, na Trafaria, na Casa de Reclusão, entre o dia 9 e o dia 15 de março, e no dia 15 segui para Ponta Delgada. Portanto, isso provocou para mim um dos maiores desgostos da minha vida, que foi não estar aqui no centro das operações, provavelmente a comandar as operações, no dia 25 de abril de 74. É isso que eu costumo dizer, eu essa não perdoo aos fascistas. Não é? Mas eu sabia que tudo isto continuava. Em Ponta Delgada acompanhava dentro do possível a evolução da situação aqui, ainda que tivesse apanhado um enorme susto com o 16 de março, uma tentativa que foi feita envolvendo parte do movimento e que tinha falhado. E pensei, portanto, ainda para cima foi no dia seguinte a eu chegar aos Açores. Aliás, uma das razões porque o 16 de março foi feito e também porque falhou foi a minha prisão e o facto de eu não estar aqui para coordenar a ligação e, portanto, ainda não tinha havido possibilidades de recompor a estrutura da ligação. E de início pensei que tínhamos falhado. Depois o Melo Antunes chegou, disse-me que tudo continuava e, portanto, nós preparámos para intervir nos Açores se fosse necessário. Combinei, mandei, a certa altura, através de um oficial que passou por lá numa missão de acompanhamento a um curso que foi fazer uma visita de estudo aos Açores, curso de coronéis, e pedi a um capitão, por acaso da Força Aérea, o Estevinho, para dar ao hotel um código para me mandar uma mensagem para informar quando é que se iria dar aqui a ação militar. Porque eu não havia possibilidades de estabelecer ligações por razões de segurança muito fortes. Sabia que as coisas estavam a andar, qualquer dia seria, nós preparámos para intervir lá de acordo com as necessidades. E no dia 24 à tarde, por acaso aconteceu que eu estava de oficial de serviço no quartel-general, a sogra do Melo Antunes, como estava previsto, recebeu um telegrama mandado para o hotel com o texto: Tia Aurora segue, Estados Unidos da América, 250300, um abraço experimentado. O que interessava era o 250300, portanto era o código, que era dizer, vai começar às 3 horas do dia 25. Isso recebemos na véspera. Eu estava, como eu já referi, do oficial de serviço ao quartel-general, e pensei, bem, eu se estivesse lá a dirigir as operações, uma das coisas que tentaria fazer era ocupar uma emissora rádio para difusão, radiodifusão, para usar em caso de necessidade, última para transmitir informações para os militares revoltosos, mas para utilizar principalmente para dar informações e contacto com a população. Será que o hotel pensou o mesmo? O hotel tinha-me substituído na responsabilidade operacional,
Eu costumo dizer que com ele correu bem, comigo não sabe como é que teria corrido, faltou fazer a prova, mas será que ele pensou o mesmo? E se pensou, qual é a emissora? Bem, e pus-me a fazer zapping no rádio, na sala, no gabinete do oficial de serviço. Quando havia uma diferença de 2 horas, eu sabia que aquilo começaria às 3 horas aqui, portanto, 1 hora lá, da manhã. E quando eram cerca das 2h20 lá, eu, ao fazer zapping, caio na parte final do primeiro comunicado do MFA. Mas que eu, a seguir, eu ouvia, era um apelo para as pessoas não saírem de casa, um apelo para os médicos se dirigirem aos hospitais, e depois acabou e começou uma marcha militar, e eu fiquei sem saber se aquele comunicado era nosso ou se era deles. E então foram os momentos terríveis, sozinho no gabinete, passeava tipo fera enjaulada, é nosso, é deles, é nosso, é deles, é nosso, é deles. De repente parou a marcha militar e eu vi aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas, que era a repetição do comunicado. Bem, dei por mim sozinho aos saltos, feito maluquinho, pá. Ganhámos com a certeza absoluta de que, estando a ocupar um rádio, íamos ganhar. E é evidente que senti uma felicidade extraordinariamente grande, mas que depois, talvez, digamos assim, só me tenha apercebido melhor dela quando eu regressei logo aqui ao continente no dia 29, no primeiro voo que houve, saí de lá dia 28 à tarde, cheguei aqui no dia 27, cheguei aqui no dia 28, e logo no dia 28, quando eu vou de casa, eu vivia no Estoril e venho para Lisboa, para ir para o posto de comando e afardado, logo a reação da população ao vitoriar-me, não me conhecia de lado nenhum, era um capitão que ia ali, quer dizer, eu percebi que de facto isto tinha mudado tudo, não é? E depois, onde de facto se sente, e eu senti-o fortemente nesse dia, que tudo se tinha consumado positivamente, foi no 1º de Maio. O 1º de Maio foi uma festa, aqui uma festa popular que só tendo a vivido. Não é possível descrever a natureza daquela festa espontânea, enorme, de tal maneira que eu senti que nesse dia, depois de dar uma volta por Lisboa, quando cheguei ao posto de comando, a minha expressão foi: só por este dia já valeu a pena. Só por este dia já valeu a pena. Portanto, a ideia de que, de facto, o 25 de Abril, pronto, foi uma libertação para os portugueses e para Portugal, uma libertação. Libertámos, como eu costumo dizer, libertámos a liberdade. Depois vieram alguns excessos, enfim, foi porque, como também costumo dizer, as pessoas entraram numa babadeira coletiva. Foi de facto uma coisa absolutamente impressionante. Quais são as memórias que tem do período a seguir à Revolução dos Escravos? De que forma é que a Revolução o afetou a si? Bem, eu, como costumam dizer de mim, eu apaixonei-me pela Revolução e continuo apaixonado. Eu costumo apaixonar-me por aquilo que eu gosto e, portanto, pelo 25 de Abril também me apaixonei. Vivi-o intensamente, porque eu estive sempre, e acabo por ser o único que esteve sempre nos órgãos máximos de direção do movimento, quer na Conspiração, o movimento dos capitães, quer depois no movimento das Forças Armadas. Pertenci, desde o primeiro até ao fim, sempre ao órgão máximo do movimento. E, portanto, estive sempre no núcleo do vulcão. Vivi intensamente tudo isso. No chamado PREC,
que é uma expressão, eu soube aqui há uns 3 anos por um jornalista que andou a fazer uma investigação, é uma expressão que eu fui o autor, o processo revolucionário em curso, porque eu era o porta-voz de tudo o que era MFA, que era o 25 de Abril. E, portanto, numa declaração que fiz, a certa altura, disse sim, porque o processo revolucionário é em curso, e pegou o processo revolucionário em curso e o PREC, portanto, pegou, e eu envolvi-me fortemente. Tenho a noção de que fui, como se costuma dizer, a besta negra de alguns personagens que tentaram, na minha opinião, desvirtuar o processo de consolidação democrática e da liberdade em Portugal. Tenho a noção que fui claramente a besta negra do general Spínola, que foi o primeiro Presidente da República, que tentou, portanto, um golpe, ou mais do que uma vez, para criar uma situação de poder pessoal. Tenho a noção, embora felizmente tínhamos recuperado uma forte amizade, mas tenho a noção de que em 75 fui a besta negra do Vasconcelos, que foi quem protagonizou um projeto que não passaria pela democracia política. Tenho, portanto, a noção de que me envolvi, e envolvi-me fortemente. Fui o primeiro subscritor de um documento que, na altura, determinou a evolução da situação, que foi o documento dos 9. No 25 de novembro estou a comandar as operações, juntamente com o Presidente da República. Sou eu que estou a comandar as operações com aquele que ficou para a história como o comandante das operações, porque no terreno, efetivamente, ele foi o principal comandante operacional, que foi o general Ramalhianos, que foi meu adjunto no 25 de novembro. Portanto, a minha vida foi o PREC, nessa altura, quer dizer, essa fase do PREC, eu estive envolvido totalmente, e as recordações são imensas. E é extraordinariamente difícil estar a isolar uma qualquer dessas recordações. Portanto, e vi intensamente todo esse projeto, que foi um processo e um período de que eu tenho algumas saudades em alguns aspectos. Quer dizer, o processo teve exageros, estivemos à beira da guerra civil, é um facto, mas foi um processo que primeiro as pessoas envolveram-se de corpo e alma na luta por aquilo em que acreditavam. É uma coisa de que eu tenho saudades. A maior parte das pessoas hoje entrou-se numa situação de muito individualismo, numa situação de pedir a quem está ao lado, tira-me aí a sardinha do lume, que é para eu não queimar as mãos. Naquela altura não, as pessoas metiam as mãos na massa, lutavam por aquilo em que acreditavam, pelos seus interesses. Muitas das coisas avançaram, muitas ainda restam hoje. É evidente que há um retrocesso grande, principalmente no campo da justiça social, que é aquilo que eu penso que está pior, em relação ao que podia estar e ao que já esteve, mas foi um processo extraordinariamente rico e positivo, ainda que muita gente tente denegri-lo, mas foi extremamente rico e positivo, porque depois de tudo nós garantimos a aprovação da Constituição e garantimos o Estado democrático e de direito. Não é? Então, e de que modo tem evoluído a memória sobre este período da história de Portugal? Como normalmente vão evoluindo as coisas, não é? Há especulações, mas vão surgindo novos dados. Nós, por exemplo, publicámos há relativamente pouco tempo 2 livros que me parecem importantes. Um
É um livro que contém todos os relatórios que foram feitos na operação do 25 de Abril, que é a Operação Fim ao Regime, e outro foi publicado agora há muito pouco tempo, que é o livro que retrata uma Assembleia que foi no dia 11 de março de 1975, em que há o último golpe, a última tentativa de golpe feita pelo Spínola, e que depois, nesse dia, há uma Assembleia que, mais tarde, os detratores começaram a chamar de Assembleia Selvagem, mas, portanto, foi publicado agora o livro porque apareceram as bobinas com a gravação dessa Assembleia e nós fizemos a transcrição de toda a Assembleia e ajuda a compreender melhor o que foi esse período. Não é? Sente que o Estado português, ao longo dos anos, tem esquecido os capitães de Abril? Nós temos esse sentimento. Temos esse sentimento. Por um lado, é natural. Por um lado, é natural porque as revoluções costumam sempre engolir os seus autores. Mas nós sentimos que há uma maneira de olhar e há um sentimento por parte de quem tem estado no poder que eu, para já, divido em dois grandes grupos. Quem tem estado no poder e é adepto do 25 de Abril e quem tem estado no poder e não é adepto do 25 de Abril e tenta destruir, como o último governo, que há 3 anos, tentou destruir por completo tudo o que cheirava a Abril. E o próprio ex-presidente Silva, que também era, tudo o que cheirasse a Abril era para destruir. Portanto, esses olham para os militares de Abril como adversários, fizeram uma coisa que eles não querem. Os outros, que têm estado no poder, atualmente, os que estão, neste momento, no poder, em relação aos militares de Abril, há um sentimento que eu tento compreender, que é, eles andaram durante 48 anos a lutar, a tentar derrubar a ditadura, o fascismo. Muitos passaram pelas prisões, pelo exílio, etc. E fizeram muito, e sofreram muito, e o país deve-lhes muito por causa dessa luta e desse sofrimento para derrubar a ditadura. Não conseguiram. E, de repente, apareceram meia dúzia de miúdos que nunca tinham andado envolvidos na luta política, de que não se esperava, ainda para cima militares. E, trás, pega lá, está resolvido e peguem lá o poder. Está a liberdade e peguem lá o poder. Há um sentimento, porque esta atitude nossa, dos capitães de Abril, é uma atitude que é única no mundo inteiro. Nunca houve nenhuma situação semelhante na história universal dos militares, de militares, não foram as Forças Armadas, mas de militares, que faziam parte das Forças Armadas, que eram o sustentáculo último de uma ditadura, que derrubam a ditadura e depois não querem o poder, porque os militares, quando, ao longo de toda a história universal, quando fazem golpe de Estado, é para ficarem com o poder. Aqui, não. Derrubamos a ditadura e depois devolvemos o poder de forma democrática. E, portanto, isto baralha-os e, por outro lado, cria-lhes alguns ciúmes. Então, mas nós que andámos a lutar, não sei o quê, não conseguimos, e agora vêm estes miúdos, fazem isso, e depois ainda para cima dão-nos o poder. Bem, portanto, não percebem. Depois, envergonhados nas horas de festa e de evocação, dão-nos palmadinhas nas costas e tratam-nos muito bem. Portanto, há aqui um misto de situações complicadas que nós compreendemos.
é evidente que é uma luta porque, por exemplo, eu fico danado quando expresso uma opinião e tentam dizer-me tu não tens direito a expressar a opinião porque tens o passado que tens as responsabilidades que tens. Eu digo, mas eu sou um cidadão igual ao outro. Com certeza que o meu passado, o meu currículo, eu não o posso deitar fora como ninguém deita fora o seu currículo. Agora, eu tenho direito a dar a minha opinião e a influenciar. Eu acredito que a minha opinião possa influenciar mais do que a de um cidadão não conhecido, que não tenha o meu currículo. Agora, eu tenho este direito, como qualquer pessoa tem o direito de dar a sua opinião. De maneira que há uma certeza que nós temos, é de que depois do período de transição, em 1982, em que nós, finalmente, conseguiu-se e abandonámos por completo o poder enquanto militares, e entregando o poder totalmente à sociedade democrática. Depois disso, praticamente não têm aproveitado nem a nossa experiência, nem a nossa capacidade. E o problema é este, até pelos resultados demonstrados. Os capitães de Abril eram os mais competentes, porque senão não tinham feito o que fizeram. Depois ganhámos experiência. Eu posso dizer, eu era um jovem capitão e uma das recordações que tenho era que, a certa altura, no Conselho de Estado, eu discutia leis constitucionais, direito constitucional, ao lado de uma professora que era, de longe, a entidade máxima, que era a Isabel Magalhães Colasso. E eu lembro-me, e estava lá o Freitas do Amaral, que olhava para ela com uma reverência extraordinária, a senhora professora, né? E eu discutia com eles, e depois dei por mim a pensar, ia para casa e dizia, mas eu sou indivíduo, tenho um curso da Academia Militar, é um curso superior, mas nunca estudei Direito, nunca muito menos Direito Constitucional, e estou a discutir e a aprender. E fiz um curso intensivo ao lado, e na prática, acabou o período de transição e nós, e se reparar, mesmo militares de Abril que tivessem entrado na política, foi o Marcos Júnior como deputado, foi o Mário Tomé também como deputado, e não estou a ver outro. O Ianes esteve em Presidente da República, mas, portanto, a sociedade e o poder não têm aproveitado. Há aqui um complexo de quê? De inferioridade, de culpa, há ciúmes, não sei o que há. Agora, o que sei é que as palmadinhas nas costas dão-nos. Eu já tive algumas pegas com responsáveis, nomeadamente presidentes da República, por causa disso. Dizer palmadinhas nas costas não servem de nada. E, portanto, e por isso mesmo nós temos aqui a Associação 25 de Abril, que eu sou o presidente da direção, que estamos satisfeitos porque sentimos que se tem, ao longo dos seus 37 anos, porque nós criamos essa associação precisamente quando terminou o período de transição, em 82, porque dissemos, vamos criar um espaço, primeiro, em que seja possível fazer um intercâmbio entre militares e civis, porque as ditaduras tentam sempre separar as ditas forças da repressão, ou militares, ou forças policiais, da população, isolá-las. E nós vamos lutar contra isso, criando um espaço que haja intercâmbio entre militares e civis. E, por outro lado, vamos continuar a defender os valores de Abril. Temos conseguido, na minha opinião, hoje somos uma associação prestigiada no país. Eu, enfim, fui o porta-voz de tudo o que era a MFA
já consigo de vez em quando passar na rua despercebido, não é? Tive umas alturas em que não conseguia, quer aqui, quer no estrangeiro, onde quer que aparecesse, eu era reconhecido, mas já consigo passar despercebido, mas sentimos que estamos prestigiados e isso, enfim, junto da população, essencialmente, porque isso dá-me prazer, de vez em quando, vir na rua, alguém vir falar comigo e dizer-me, olha, obrigado pelo que fiz, eu não sei o quê, deixa-me cumprimentá-lo, eu, obrigado, eu é que agradeço, mas, portanto, isso satisfaz-nos. Agora, é evidente que em relação ao poder, palmadinhas nas costas dão-nos, não é? Os que gostam de nós, os que se sentem do mesmo lado da barreira. Os outros não dão palmadinhas nas costas, mas também não hostilizam, porque não têm coragem para isso. Os que têm estado no poder... Em relação ao que estava a dizer há uns momentos atrás, acha que a Revolução de Abril falhou na concretização de alguns dos seus objetivos? Não, eu tenho tido algumas discussões até com militares de Abril. Não é? Então... Eu penso que o 25 de Abril não falhou em nada. Tudo aquilo que eram os objetivos do 25 de Abril foram concretizados. Então, o Portugal de hoje é o Portugal idealizado? Já lá vamos. Eu vou-lhe responder, mas não assim diretamente. Primeiro, porque o 25 de Abril, o que é que nós ambicionávamos? Liberdade, como pano de fundo. Ela está cá. Democracia política, está cá. O fim da guerra, a resolução do problema colonial, foi conseguido e obtido. O fim do isolamento de Portugal do mundo, Portugal estava absolutamente isolado no mundo naquela altura, estamos inseridos na comunidade internacional, em tudo, até temos o diretor-geral da ONU, portanto, está alcançado. Criar condições para um desenvolvimento maior justiça social. E é nesse campo que não é aquilo que o 25 de Abril podia realizar de imediato. As condições foram criadas, muito se avançou e muito regrediu. E, portanto, quando nós começamos a olhar para aquelas perspectivas que a certa altura se criaram, porque em 75, 74, 75, 76, o horizonte, o impossível era o horizonte. Toda a gente achava que se conseguia alcançar tudo. Infelizmente, a realidade mostrou que não é assim. Portanto, mas isso não é do 25 de Abril. Isso é depois das condições que são criadas pelo 25 de Abril, os portugueses foram capazes ou não foram capazes de fazer melhor. E, portanto, quando me dizem, mas isto hoje regrediu em muitos pontos, eu digo, é um facto. Mas isso não é 25 de Abril. O 25 de Abril triunfou, porque o 25 de Abril criou as condições e depois os portugueses, por isso mesmo é que nós ao devolvermos o poder à sociedade e devolvemos-lo até mais tarde do que pensávamos, porque quisemos, e de acordo com as próprias forças políticas, quisemos garantir a consolidação da democracia para que, quando nós saíssemos, efetivamente a democracia estivesse consolidada, e isso só se dá com a revisão da Constituição em 82, em outubro de 82, depois já não é o 25 de Abril que está em causa. Portanto, agora dizem-me assim, fazem-me essa pergunta, mas o Portugal de hoje é o que vocês ambicionaram? Bem, em primeiro lugar, naquela altura, o que é que nós ambicionávamos?
quem é que ambicionava o quê? Eu recordo, por exemplo, o seguinte, o Telo, que teve e tem posições muito à esquerda, ou assim consideradas, o Telo, em novembro, penso que foi novembro, de 74, foi à Suécia. E quando regressou, dizia: se nós conseguirmos atingir uma social-democracia, já é o máximo. Portanto, as pessoas naquela altura não se sonhavam tanto. Depois os seus sonhos foram aumentando. Eu, aliás, quando discuto com ele e digo: tu recorda que tu dizias isso? E ele diz: está bem, mas depois vocês decidiram que íamos para o socialismo e eu passei a defender o socialismo. Está bem. Ah, bem, isto não se decide assim, não é? Portanto, o Portugal de hoje, na minha opinião, é aquele, e melhor, com que, quando se avançou para o 25 de Abril, se sonhava. Não se sonhava mais, não havia capacidade para sonhar mais. Agora, está muito aquém daquele que depois, ao longo dos tempos, se ambicionou e se sonhou. Quer dizer, em 75, este Portugal 2 está muito aquém do que aquilo que a grande maioria em 75 se convenceu que era possível alcançar. Portanto, há aqui estas nuances, não é? Mas o que eu costumo dizer é que o 25 de Abril mantém, ou melhor, mantém-se as condições que o 25 de Abril criou para que nós, em conjunto, consigamos criar uma sociedade melhor, para que nós, em conjunto, consigamos atingir uma sociedade melhor. Não temos é sido capazes. Temos os nossos defeitos, e quando digo nós, é nós, portuguesas e portugueses, não é nós, militares de Abril. Nós também temos os nossos defeitos. Agora, em conjunto, os portugueses têm que se capacitar, que são eles que têm que conseguir melhor, e não podem olhar para trás e dizer: mas o 25 de Abril não sei o quê. Não, o 25 de Abril criou as condições e os portugueses é que têm que as aproveitar, utilizar para construir um país melhor. Falta mudar algo em Portugal agora para se cumprir Abril, ou temos de evoluir no tempo em questão? Não, eu aí reporto para a resposta que acabei de dar nesse sentido. Para se cumprir Abril, tal como nós o entendemos, logo a seguir, falta neste momento avançar bastante no campo da justiça social. Acho que é o campo, porque a seguir ao 25 de Abril, eu lembro-me que o que se ambicionava era chegar a um leque salarial da ordem do 1 para... Havia quem dissesse um 10, mas um 12, um 15 já seria muito bom. Nós, neste momento, temos um leque salarial de 1 para 500, 1000, 2000 e não sei o quê. Portanto, há uma diferença na sociedade entre os mais pobres e os mais ricos que não é próprio do 25 de Abril. E é nesse campo da justiça social que era, para que o 25 de Abril se cumprisse, que era necessário trabalhar muito. Agora, eu sei que nós não estamos isolados, acabamos de ultrapassar, ou está-se ainda a viver, momentos muito complicados internacionalmente nesse campo. As desigualdades são, de facto, terríveis, as sociedades são o que são. Em Portugal não estaremos tão mal como noutros sítios, estaremos piores do que noutros sítios, mas é evidente que aí há muito a fazer para que o 25 de Abril se cumpra. A cantiga é uma arma, eu não sabia. O historiador Fernando Rosas nasceu em Lisboa no ano 1946. Foi professor catedrático jubilado
no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É considerado um dos maiores especialistas portugueses no estudo da história do Estado Novo. Esteve preso durante este período por 2 vezes, tendo sido torturado pela PIDE-DGS. Olá, professor. Foi preso durante o Estado Novo 2 vezes. A que torturas foi sujeito e como foi a sua vida na prisão? Eu fui preso a primeira vez numa grande ofensiva policial da Polícia Política, da PIDE, contra o movimento estudantil, em janeiro de 1965. Fomos presos 40 e tal estudantes. Eles atacaram o movimento estudantil nessa altura e eu fui sujeito a tortura do sono, iam umas bofetadas e uns encontrões e, sobretudo, à tortura do sono. Não nos deixar dormir durante muitos dias e durante vários dias seguidos. Fomos julgados. O nosso julgamento foi em 65, no verão de 65, não houve férias judiciais para nós sermos julgados, e foi um julgamento célebre, porque foi um julgamento em que todos os advogados, que eram figuras da oposição, usaram o tribunal, e nós também, os presos, como tribuna para denunciar a polícia, as estruturas da polícia, o tratamento a que estávamos sujeitos, denunciar a polícia política e o regime. E tiveram nesse julgamento advogados da oposição, figuras corajosas e destacadas da luta contra a ditadura. O Dr. Mário Soares foi advogado do meu irmão, o Dr. Elidor Caldeira foi advogado, o Dr. José Magalhães Godinho, várias figuras que depois tiveram um papel importante, o Dr. Jorge Sampaio, que tiveram um papel importante a seguir ao 25 de Abril. E foi um julgamento que se prolongou várias semanas e que constituiu uma grande denúncia do regime e da polícia política, com testemunhos muito corajosos e muito marcantes. A segunda vez que fui preso já foi mais tarde, foi em 71, fui preso na praia. Estava na Praia Grande, ao pé da Praia das Maçãs, e vinha com o meu filho, o meu primeiro filho, Filipe, era pequenino, tinha meses de idade, vinha pô-lo a casa para ele almoçar e fui interpelado por um guarda republicano, queria saber se o carro em que eu estava era meu, se me pertencia. Eu percebi, nessa altura nós tínhamos um 7º sentido para estas coisas, percebi que havia, felizmente o meu pai vinha atrás e eu passei-lhe o Filipe para os braços, ele tinha meses de idade, e disse-lhe, olha, vou para o posto da guarda, venha, porque eu desconfio que isto é... E na realidade o guarda meteu-me noutro carro onde estavam 2 agentes da PIDE, nessa altura já se chamava Direção-Geral de Segurança, e levaram-me para o posto da guarda, de onde eu me recusei a sair sem que a família viesse, porque era muito importante a família saber que eu tinha sido preso, senão a PIDE não comunicava e tinha-me lá uma data de tempo a fazer o que queria de mim sem a família saber onde é que eu parava. E, portanto, eu não saí dali sem a família vir. A família veio, eu disse, isto é... Até porque tinha mudado de roupa, eu estava de fato de banho e de chinela. E a família veio, entregaram a roupa, eu avisei-os e fui para Caxias inaugurar a nova zona de interrogatórios da Direção-Geral de Segurança, da antiga PIDE, que era no reduto sul da cadeia de Caxias. E foi para aí que eu fui conduzido e comecei logo a fazer a tortura do sono. Tive uma semana sem dormir, sem me deixarem dormir. Estátua sem me deixarem dormir. Depois deram uma visita, continuaram outra vez com a tortura do sono. Depois deram outra visita e continuaram outra vez. Fiz 3 sessões consecutivas de tortura do sono, até que eles me largaram, levaram-me novamente a julgamento. Eu honro-me disso, fui julgado e condenado 2 vezes, a primeira a 15 meses de prisão, a segunda a 14 meses de prisão, e dessa segunda vez fui de Caxias para Peniche, onde também tive preso cerca de 1 ano na cadeia do Forte Peniche, em 1972. E ainda me tentaram prender uma terceira vez, em 1973,
quando Amílcar Cabral, o dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, o PAIGC, quando ele foi assassinado, e nós fizemos uma grande campanha a pintar as paredes, a dizer a PIDE assassinou Amílcar Cabral, e houve pessoas que foram presas, e por causa disso eu fui nessa... Era para ser nessa leva, mas eu já sabia muito nessa altura de como é que eles agiam, fugi, uma perseguição na rua, eles vieram atrás de mim de carro, mas eu consegui pôr-me à frente deles, despistá-los quando eles me tentaram prender, consegui parar o carro ali ao pé da maternidade Alfredo da Costa e entrei pela urgência da maternidade adentro, e o homem que estava à entrada, o funcionário, disse: tenha calma, onde é que está a sua senhora e tal, vá ali para a fila para dar o nome. Eu fui para a fila para dar o nome, a rasgar os papéis, mas eles tinham-me perdido de vista, e entrei na clandestinidade. Nessa altura não fui para o estrangeiro, fiquei cá, na luta contra o regime, na clandestinidade, e portanto o 25 de Abril apanhou-me como militante clandestino aqui em Lisboa. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974 e o que sentiu ao saber que estava a ocorrer uma revolução no país que pretendia acabar com a ditadura? Eu, na clandestinidade, passei por vários sítios, mas passei sobretudo por causa de uma jovem que era minha amiga, a quem eu tinha dado aulas, lições particulares. Era casada com um despachante, vivia em Linda a Veia, e ela tinha-me dado abrigo. Nessa altura ninguém recusava o abrigo a uma pessoa perseguida pela polícia política. E ela deu-me abrigo em casa dela, na clandestinidade, era lá que eu estava, e às 6 da manhã ela veio-me acordar e disse: Fernando, ouça a rádio, venha ouvir a rádio. E eu ouvi aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas, percebemos que havia um golpe militar na rua, ninguém sabia muito bem se era um golpe militar para a direita ou para a esquerda ou por que era, porque havia a possibilidade de poder ser um golpe militar da extrema-direita, do regime, e portanto eu pus-me na rua à procura dos meus camaradas, e durante esse dia alternámos entre a rua e as reuniões para preparar os comunicados, as respostas, etc. E devo ter estado 2 dias sem dormir, não é? Quer dizer, aquilo foi a festa. Foi também a tentar perceber o que é que se passava, não é? Quer dizer, ao princípio ninguém sabia, depois percebemos que havia um programa do MFA, aliás, o povo assaltou a polícia política, o assalto à polícia política não fazia parte do programa de operações inicial que o Hotel Saraiva de Carvalho tinha determinado, foi o povo que assaltou a polícia disparou, a polícia política, a PIDE, disparou, matou 4 pessoas, foram os únicos mortos do 25 de Abril, na população, e esse assalto popular à polícia política obrigou o movimento militar a encerrar a PIDE e a liquidar o aparelho repressivo central. A polícia política, as milícias, a Legião, a Mocidade Portuguesa, tudo isso fechou por virtude dessa movimentação popular, ou seja, quando o golpe militar, de alguma maneira, se transformou numa revolução popular, a Revolução do 25 de Abril. Após o 25 de Abril, em maio de 1975, foi novamente preso. Gostaria que me explicasse o motivo de afirmar que esta sua prisão lhe trouxe a seguinte lição: as revoluções têm de ser institucionalizadas. Depois do 25 de Abril eu pertencia a um movimento maoísta que se chamava o MRPP. Ainda hoje existe e ainda hoje concorre às eleições. Eu já não pertenço a esse partido há muitos anos, há 30 anos, por aí. Há muitos anos que abandonei esse movimento, mas nessa altura pertencia. E era um movimento muito ativo. E fazia muita propaganda na rua, era muito interveniente, era muito combativo e tinha uma rivalidade grande com o Partido Comunista e, portanto, essa rivalidade sentia-se
E, na minha opinião, essa foi uma das razões pelas quais, com vista a impedir o MRPP de participar nas eleições para a Constituinte, que eram em abril, que iam para abril de 1975, o MRPP foi assaltado pelo COPCOM. As sedes de Lisboa, a grande Lisboa, do MRPP, foram assaltadas pela tropa. Foram os comandos do então muito conhecido Coronel Jaime Neves, que assaltaram as sedes do MRPP. Eu estava numa delas, na sede central, eu era diretor do jornal do MRPP, um jornal que se chamava Luta Popular, e, portanto, eles entraram naquilo como se fosse uma tabanca, como se fosse em África, não é? Saltaram, entraram por ali dentro, toda a gente no chão, toda a gente de mãos no ar, metralhadoras apontadas, roubaram as televisões, roubaram o dinheiro. Uma coisa, uma manobra de guerra tipicamente colonial. Levaram-nos para Caxias e em Caxias começaram a submeter-nos a um regime prisional extremamente violento. Nós, nessa altura, recusámos-nos a dar a identificação e eles exerceram sobre nós um regime prisional de grande violência. E eu aí percebi que às revoluções não basta ter razão, que as revoluções têm que ter regras, porque a inexistência de regras naquelas prisões fazia com que o COPCOM fizesse o que queria dos presos, não respeitava os presos, não nos deram papel higiênico, não nos deram roupa para a cama, não nos deram visitas, não nos entregavam as encomendas das famílias. Um regime que, para dizer a verdade, naqueles dias, em certos aspectos, era um regime chegou a ser mais brutal que os últimos tempos da prisão da PIDE que eu tinha tido. Era um regime sem regras, um regime completamente atrabiliário. E, portanto, a revolução tem que ter regras também. Tem que ter normas que regulem o direito e impeçam o abuso. Ou seja, as revoluções têm que se institucionalizar. E tem que haver regras para haver Estado de Direito. E, portanto, revoluções sem Estado de Direito normalmente degeneram em ditaduras. E esse risco existia. E eu conheci-o na pele. Eu e quase 80 pessoas que foram presas nessa altura. Aliás, os protestos que houve cá fora nessa altura, houve muita gente que se indignou com isso. Houve manifestações duríssimas, muito duras, à volta de Caxias, com tiros, com pessoas feridas, etc. Mas isso impôs, de alguma maneira, pressionou no sentido de toda a gente ser libertada sem mais nada. Quer dizer, eles tiveram que libertar os presos. E portanto, a situação normalizou-se na altura exatamente em que estava a formar-se o 5º governo provisório. E essa experiência ensinou-me que a revolução sem democracia política, a revolução sem Estado de Direito, a revolução sem respeito pelos direitos, pode transformar-se no seu contrário. A revolução do 25 de Abril foi uma coisa muito importante, pelas conquistas que trouxe, mas as revoluções têm que permitir e saber organizar a vigilância sobre si próprias. Senão... Quais são as suas memórias sobre o processo de transição da ditadura para a democracia? Como foram esses tempos? Este processo de transição afetou-o de alguma forma? É claro, foi para a minha geração, e para retomar aquela cantiga do Sérgio Godinho, este foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, para toda uma geração. A minha vida divide-se entre o ano em que eu nasci, que é 46, e abril de 74, e depois há a outra parte da vida, o resto da vida. A diferença entre viver em ditadura e viver numa democracia que saiu de uma revolução é uma experiência extraordinária. Tenho o privilégio de pertencer a uma geração que viveu uma revolução libertadora, uma revolução que se pretendia socialista, emancipatória, uma revolução com tudo o que as revoluções trazem, de certo, de errado, mas uma revolução libertadora. E a gênese da democracia portuguesa é a Revolução de 74-75. Uma revolução que trouxe a reforma agrária, trouxe as nacionalizações,
trouxe o controle operário, trouxe muitas coisas dessas perderam-se pelo caminho. Mas o que se conquistou, o muito que se conquistou, a liberdade, a democracia, o Estado Social, tanta coisa importante que se conquistou, democracia, Estado Social, ensino público, segurança social, essas grandes conquistas, isso ficou. E isso sai da Revolução, isso sai dessa coisa extraordinária que só acontece na vida dos povos muito de vez em quando, que é as pessoas comuns, as pessoas sem voz, sentirem que podem ser donas do seu destino e, portanto, tomarem o destino nas mãos, sem estar à espera que o ofereçam. E, de repente, em Portugal, as mulheres analfabetas dos bairros operários, dos bairros populares, abriram escolas e creches, não é? E os operários tomaram conta da produção, e os estudantes da universidade, e, portanto, o mundo voltou-se de cabeça para baixo e de pés para cima, e isso é uma revolução. As liberdades ninguém as ofereceu. As liberdades, a liberdade de falar, a liberdade de se manifestar, a liberdade de escrever, a liberdade de tu teres uma opinião, manifestá-la, organizar-te para lutar por essa opinião e não seres presa, nem perseguida, nem discriminada, isso que é a essência da liberdade, isso foi conquistado na rua, conquistado pela massa das pessoas que se lançou à mudança do futuro, à mudança do mundo. E isso é um fenómeno extraordinário, Tive o privilégio de pertencer à geração que viveu esse período, e isso é sem dúvida o mais importante que levo desta vida, essa extraordinária transformação revolucionária, com tudo o que ela teve. Eu também bebi dos desvios possíveis que a Revolução teve, mas tudo valeu a pena, porque daí surgiu uma sociedade diferente e daí surgiu a possibilidade de sermos donos do nosso destino pela democracia, e isso não tem preço. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber da noite.